estamos falando de base, contratação, investimento, Pedro. O Atlético vai manter o nível de investimento mesmo sem Libertadores pro ano que vem? Pois é, a apuração da Dimara Oliveira, nossa colega aqui da redação, que o Atlético, com as fontes que ela conversou dentro do clube, o Atlético pretende manter o nível de investimento de 2024 para 2025, né? Mesmo sem Libertadores. Lembrando que o Atlético foi o terceiro time que mais arrecadou com premiação em 2024, final de Copa do Brasil, final da Copa Libertadores e, né, o 12º lugar do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi o terceiro time que mais arrecadou, ficando atrás apenas do Botafogo e do Palmeiras. Então, o Atlético tem, a diretoria pretende manter o nível de investimento. A gente tem que prestar atenção agora no que isso significa. Em 2024, o investimento do Atlético foi o 8º maior do país. Foram 108 milhões de reais. Se a gente pensar que o Atlético vai querer manter esse valor, vamos colocar esse valor de 100 milhões de reais assim. Se a gente pensar que o Atlético vai manter esse valor é suficiente para transformar esse elenco num elenco competitivo para o Campeonato Brasileiro, que a gente viu que esse ano o elenco não foi competitivo para o Campeonato Brasileiro. A gente viu como é que os jogadores chegaram no final da temporada. Lembrando que alguns outros times, Corinthians vai aumentar investimento, Bahia vai aumentar o investimento. Então a gente tem outros times que vão crescer de patamar. Se o Atlético quiser brigar por título, talvez tenha que repensar um pouco essa ideia também. O Marcos Vinícius do Fernão Dias, ele tá lembrando aqui, vocês não lembraram, ninguém lembrou, que o Cuca e o Milito têm uma semelhança sim. Cabelo, né? É essa a semelhança. Bem lembrado. Um abraço pro Marcos do Fernão Dias. Agora, isso aí, ô Colombo, vai manter o investimento pro ano que vem, mesmo sem Libertadores? Eu não acredito nessa palavra. Eu não acredito. Tem uma dificuldade muito grande de saber o que os donos do Atlético querem, porque eles não concedem entrevista coletiva, não dão a cara a tapa. Depois de perder a Copa do Brasil e depois de perder a Copa Libertadores, os gestores do Atlético não apareceram, muito pelo contrário, começaram a bloquear em massa quem fazia perguntas genuínas, perguntas honestas, respeitosas, enquanto o Atlético institucionalmente, com seus donos, com seu presidente, com seu diretor do futebol, não derem a cara a tapa para a torcida, colocarem na mesa o que objetivamente eles querem, Seabra, eu sinceramente tô pouco me lixando para valor de investimento, se vai manter, se não vai manter, se vai crescer 10%. O que tá faltando nessa gestão do Atlético é transparência, é verdade. É olhar cara a cara, olho no olho do torcedor e explicar para ele, olha, vamos montar um elenco para brigar por G6 do Campeonato Brasileiro. Não, vamos montar um elenco para disputar título do Campeonato Brasileiro. Vamos montar o elenco para tentar a Copa Sul-Americana. Não vamos priorizar a Copa Sul-Americana. O gestor, o professor Luiz Castro, ele vai estabelecer um Atlético para brigar por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Sul-Americana não é nossa prioridade, ou a Sul-Americana vai ser a prioridade. Eu vejo um Atlético sem rumo, um Atlético sem lógica e um Atlético que não se comunica. Dizer que o investimento vai ser mantido, para mim, é a mesma coisa de dizer absolutamente nada. Não diz nada. Isso é valor, isso é número. Então vai manter o investimento? Então a rigor é 108 milhões de reais. Que foi o que o Atlético colocou em contratação. Mas o que você quer fazer com 108 milhões de reais? É trazer um centroavante? É trazer 4 Hulks que prometeram e até agora não entregaram? Então, pra mim, Seabra, vazio e não significa rigorosamente nada. Ô, Lélio, e essa questão do investimento aí pro ano que a gente falava sobre isso, né, Lélio? Que o mundo não gira em torno da Libertadores, né? Mesmo sem investimento, mesmo sem Libertadores, tem que manter, né? É o que eu espero, mas eu também estou tão cético quanto o Colombo. Não dá pra gente saber, porque a dúvida que a gente tem é a seguinte: se conseguir trazer o Luiz Castro, realmente é porque tá pensando em montar uma grande equipe, porque não é possível que você vai trazer um técnico que ganha quase 3 milhões de reais e entregar para ele um elenco, né, deficiente e que não vai conseguir entregar tudo aquilo que o treinador imagina, ou até mesmo para o próprio Cuca, que também nunca foi milagreiro não. Para ganhar, ele precisou e tem essa condição, né? Sempre foi uma grande característica dele de montar elencos fortes. Então, a gente tá falando de 2 camaradas que querem lutar na parte de cima da tabela sempre. Mas, realmente, após você sair de uma perda de título da Libertadores
Na segunda-feira aparece uma entrevista com um dos donos falando que não vai ter investimento, é para você realmente ficar completamente broxado quando pensa na temporada seguinte. Mas vamos ver o que pode acontecer aí. Mas falar que vai manter 100 milhões de reais de investimento hoje realmente é quase nada no futebol brasileiro, a não ser que consiga como o Cruzeiro está conseguindo. Pegando, como é que fala lá no videogame? Free agents. Hein? Como é que é? Free agents, oportunidades de mercado. Exatamente. Mas tem que ver quais são esses jogadores que estão disponíveis nessa situação. Aí você teria condição de trazer grandes jogadores. Mas que a torcida espera é investimento e todo mundo sabe onde estão as deficiências do elenco do Galo. A nível de comparação, pro que o Lélio tá falando, eu tive até que anotar aqui, o Atlético foi o 8º com 109 milhões. O Cruzeiro, que você falou agora, Lélio, foi o 4º com 188. O Botafogo, adversário do Atlético na final da Libertadores, o primeiro com 365 milhões investidos. Ô Lélio, e pode ser que tenha investido mal, tá? E eu acho que investiu mal. Sabe um time que investiu mais que o Atlético, Lélio? Sem SAF, com esse problema de SAF e tudo mais? Quem? Vasco da Gama. Pois investiu mais que o Atlético. 120 a 108. Volto a repetir. São números frios, isso não quer dizer que o Vasco foi assertivo, muito pelo contrário, foi lá o Pedrinho e tomou basicamente uma SAF que estava totalmente envolvida em dívidas, em problemas, agora fala-se de um magnata grego para comprar o Vasco, mas só para você ter a noção, Lélio, o Vasco da Gama investiu mais que o Atlético na temporada. E teve uma defesa de quase 100 milhões, viu? Que era ruim para chuchu. Pois é. Só para lembrar. Aí, só vou retificar uma informação aqui, a gente tá falando do Robert, nosso grande amigo Betinho Marques do Fala Galo me chamou aqui no WhatsApp, me lembrou que eles até noticiaram e a gente também deu isso com créditos a eles lá do Fala Galo, que o Robert deve permanecer no Galo mesmo pro ano que vem. O Atlético entende que ele teve poucas oportunidades esse ano e que ele agrada bem ali o pessoal do Sigo, o scout do Atlético, ele deve ficar no Galo pro ano que vem, então agradecer o Betinho pela lembrança. Abraço pro Betinho. Jogou nada, hein, Betinho, lá no Mineirão, hein? Falei isso no meu lateral, não. Jogou nada. Abraço pra você, Betinho. Tô brincando. Fala nesse jogo, mas não, Ceará. Os caras vão manjar demais, né, Lélio? Exatamente. Olha, o jogo pode, né? O problema é o pós. Mas, Colombo, você não leva só cacete aqui não, Colombo. O campeão, não sei quem é campeão, mandou aqui, ó. Menino bom esse Colombo, viu? Corajoso. Exatamente isso. No Galo não tem projeto esportivo, um caos a gestão da SAF dos 4 R's, tá certo aí. É o que eu penso também. Um abraço pro campeão. E outra coisa, quando o Colombo fala isso aí, e ele foi perfeito, aí eu me lembrei, cara, de um jogo do Campeonato Brasileiro, que eu até depois fiz um comentário lá no Barba, o Atlético, cara, não conseguiu ganhar do Atlético Goianiense, que era no primeiro turno ainda. E aí me surge um tweet do Rubens Menin falando da Bolsa de Valores. Malandro. Aí porque o Ibovespa ontem, Bovespa, né? Porque Bovespa ontem tava assim assado. Na moral, o Twitter dele particular, beleza. Mas o torcedor, depois de levar de 4 pro Flamengo, pro Vitória, pro Palmeiras e não ganhar do Atlético Goianiense, tá querendo saber de Bolsa de Valores, cara? Tá querendo saber quem que o Atlético vai contratar e qual providência que ia ser tomada. E às vezes isso aí é simplesmente ignorado por quem manda hoje ou por quem é dono do Clube Atlético Mineiro. Isso é um absurdo, não dá pra entender. Muitos dos nossos questionamentos seriam respondidos se eles conversassem, tivessem um diálogo melhor com a imprensa e com o torcedor, né? Infelizmente isso não acontece. E não vai ter? Não vão conversar? Não vão fazer nada? Não. Mas você tá perguntando? Não, perguntando pra Pode ele. afirmar, não vai ter. Então perguntando, não vai ter nada. Eu fiz uma pergunta só a título de, rapidamente de lembrança, viu, Daniel Seabra? Por conflito de escala, fui eu quem fui cobrir a última coletiva, digamos, institucional do Atlético, que foi o Vitor e o CEO do Atlético, que agora... Bruno Musi, que fugiu o nome. E eu perguntei pra ele, e aí, Bruno, o antigo diretor de comunicação disse aqui que o Galo Business Day seria um evento anual. Já não acontece há 2 anos. Nem de finanças, que esses banqueiros, proprietários de inúmeras empresas, como disse o Lélio, nem sobre finanças eles falam mais. Então, nenhum tipo de transparência. Então os caras não botam a cara e eu sou obrigado a acreditar em projeto de time, Seabra.